harpa. Antes de deixar conosco o ungido de Deus que nos traz essa mensagem, ao cair a tarde haverá luz. Eu quero ler-lhes uma porção no livro de agosto, número 1, na página 51. Que é algo do que esse varão de Deus esteve nos falando aí no tempo em que nós estávamos esperando o avião, lá no Paraguai, em torno de 6 horas, e ele nos falou de algo que me pareceu de grande impacto no que diz respeito à reverência. É algo importantíssimo. Ter este tempo no qual vivemos, ter reverência. Certamente que nós sabemos que nós precisamos colocar-nos em ordem com a nossa vida, vidas limpas diante de Deus, pedindo a Deus que nos ajude a fazer a sua vontade sempre. Que Ele nos guarde de todo perigo, de toda falta, de todo erro, e nos mantenha na sua perfeita vontade. Mas a reverência é fundamental. É algo que ele nos falou, que o povo, ele diz que tem que entender que este tempo no qual nós estamos é um tempo onde nós temos que guardar a reverência diante do Senhor. Que Deus nos perdoe em todos os casos que fomos irreverentes, porque a irreverência afugenta a presença de Deus do lugar. Eu estava lendo aí na Bíblia e vemos como tantas vezes o Senhor diz: meu santuário o terás em reverência. No livro de Números, por aí, o livro de Levítico, como nos fala que esse santuário do lugar de adoração, esse santuário o terás em reverência. Deus nos perdoe. Quando não tínhamos, e sabendo, mesmo sabendo que isso está na Escritura, mas agora Deus enfatizou isso, nos mostrou mais, e é necessário que vamos corrigindo, porque é necessário que estejamos preparados para coisas maiores. Eu quero ler aqui esta porção, onde o ungido nos fala, na página 51, tomo de agosto, o parágrafo central. A nossa parte na atividade é orar a Deus. Vejam vocês. Aqui, ao que nós entramos para cá, para orar, falar com Deus e que Deus fale para nós, para a gente. Nossa parte na atividade é orar a Deus, ter comunhão com Deus, na quietude do Espírito. Tudo isso que ele está nos aconselhando, o jeito de Deus aqui. Na quietude do Espírito, na oração. E depois nos louvores, damos louvor a Ele. E glorificamos seu nome. E depois recebemos da sua palavra. Tudo em ordem. Estas são palavras diretas do ungido de Deus ao povo. Porque, vejam vocês, na visão do tabernáculo foi mostrado ao reverendo William Branham que não era na forma que se fazia, o que era feito. Nessa sétima era. Batiam as mãos, nem nada disso. Nos louvores, bater as mãos nos louvores, senão que se fazia tudo em quietude.
Essa é a grande diferença entre os membros da Igreja do Senhor, da etapa da Era da Pedra Angular e a dispensação do reino. Essa é a grande diferença, veja. Porque existe uma ordem divina para que seja aceita essa adoração. Tem uma ordem para que Deus aceite essa adoração. Antes nós tínhamos muito alvoroço, gritos, gritaria. Isso afugenta o Espírito do Senhor no nosso meio. Porque se não estão ou estiverem debaixo dessa ordem divina e sob essa manifestação para orar, para obrar em obediência dessa escritura que falamos aí, que nos leu nosso irmão William em Êxodo capítulo 23, versículo 21, onde o Senhor diz: eu envio o meu anjo, e nos manda aqui, ouça a sua voz, atende a voz do anjo, porque ele não vai perdoar a tua rebelião, porque meu nome está nele. Porque nesse anjo que estava falando aí, vinha o nome de Deus nesse anjo que estava falando. Diz, vejam, tem-se que ser obediente, tem que se escutar a voz e tem que fazer tudo o que ele diga. Ao qual depois vejam vocês que aí diz que serei inimigo dos inimigos. Porque vejam vocês, senão, porque ele não perdoará a vossa rebelião. Se você e eu não percebemos o que Deus está nos falando e nós não o atendemos, não atendemos a voz do anjo, e no anjo está o nome. E nessa etapa onde o irmão Branham esteve, tudo o que estava acontecendo, tudo o que estava realizando o Espírito Santo no meio da igreja, vejam vocês que aí houve uma forma na qual não se fazia na era, portanto, já se estava... Olhem vocês, o que continua dizendo aí, já se estava realizando, fazendo aí uma forma, um jeito, de uma forma diferente, porque é uma nova ordem, um novo nome, uma nova dispensação. Tudo será novo. Como disse no filme, esse filme do sacrifício de Cristo, como é que chamam esse filme? A Paixão de Cristo. Tem uma parte aí, isso me chamou muito a atenção quando a li pela primeira vez, porque Jesus vai com a sua cruz aí, tem várias quedas, dizem que são como 7 quedas, eu não contei na Bíblia, mas e Jesus, quando caiu, Maria correu para ver se o ajudava. Por causa da sua queda, pelo látigo ou chicotada que davam nele. E ela chorando. Não te preocupes, eu farei todas as coisas novas. Vejam vocês que vem uma etapa onde ele, na sua segunda vinda, diz: eu farei todas as coisas novas. Uma nova dispensação, uma nova ordem, uma nova forma de adoração. Isso é importantíssimo. Diz aqui. Isso é muito importante, tudo o que está dizendo o ungido de Deus aqui. São detalhes onde vai se mostrando e vai se colocando tudo em ordem, como foi visto pelo irmão Branham, essa etapa do cumprimento da visão do tabernáculo ou da carpa. Vamos ler apenas essa partezinha aí, que leia aí do irmão Branham, onde ele nos mostra que era de uma forma suave, era de uma forma quieta, em quietude. Já era muito diferente ao movimento pentecostal. Olhem, na página 25, parágrafo 211, diz: foi-me dito a mim, em um tempo atrás, numa ocasião que o Senhor me deu
um ano, uma visão que o Senhor me deu no ano que passou, suponho, ou seja, um pouquinho mais. Eu tenho ele escrito num livro em casa, de uma mudança de ministério. E o irmão Branham estava esperando na sua vinda uma mudança de ministério. Mas preste atenção, tudo o que Deus está dando. Vem uma mudança de ministério, e era do ministério do quarto Elias ao quinto Elias. Vejam vocês. Era uma grande mudança. E ele estava esperando, esse que estava esperando essa mudança de ministério, disse que estava esperando essa mudança de ministério em uma carpa, em uma tenda. E ele disse, no tempo passado eu estava numa visão e aí vi uma grande carpa, o tabernáculo. Era uma coisa gigantesca. E havia apenas terminado de falar, e muitas almas estavam no altar, e estavam como que chorando, com suas mãos levantadas, bem quietinhas e suavemente, calmamente. E aí escreveu nosso irmão William nessa mensagem do irmão Branham, com seu punho e letra, escreveu, não era ao estilo pentecostal, não era ao estilo denominacional, era algo diferente. Nessa dispensação do reino, nessa dispensação nova, é uma nova ordem, era algo diferente. Porque não era ao estilo pentecostal nem denominacional? Perguntam os filhos de Deus. Porque a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, como lemos aqui, no parágrafo 1149 e 1149, diz que não seria uma denominação. Estaria fora das eras, estaria fora da dispensação da graça. E isso, os mensageiros, ao se irem, ao partirem, se denominavam. Isso acontecia. O mensageiro se ia e o grupo se denominacionalizava, senão que era uma etapa muito mais acima, que é na pedra angular, na dispensação do reino. Não seria uma denominação, será Moisés e Elias. E com esses ministérios estão... E como esses ministérios estão no meio da igreja, ele não permitirá que fossem denominacionalizados. Veja você, o mesmo Deus nos protegeu com o ministério de Moisés e Elias para evitar que nos denominacionalizássemos. Você, ao não receber a Moisés e Elias, você vai cair. Ao não receber a Moisés e Elias, vai cair no quê? Em denominação. Então aí escreveu o irmão William, de punho e letra ele tinha escrito, não era ao estilo pentecostal denominacional. Tudo era quietamente, suavemente, com muita reverência. E depois ele repete, reverentemente. Tudo era quietamente, suavemente, calmamente, com muita reverência. Vejam. Isso vai sendo estabelecido pelo povo de Deus. Vejam. O povo de Deus tem que ir recebendo essa ordem. Diz que vai sendo estabelecido pelo povo de Deus, até que já se chega a essa etapa ou nível onde já estava tudo estabelecido, tudo ordenado. Em todos os lugares, em todas as partes, onde estivéssemos sob o ministério, sob carpa, em todos os lugares, onde estivessem recebendo essa manifestação da presença do Senhor. Então, vejam vocês, e essa parte que ele nos falava aí, que para mim foi muito impressionante, a reverência. Isso nós temos que perceber que não estamos em uma era denominacional. Não estamos nas dispensações que passaram. Estamos na nova dispensação, em uma nova dispensação, é um novo amanhecer, é uma nova ordem, é uma nova mensagem,
E isto vai mostrar a todo o povo que está sob o ministério de Carpa. Isso nos vai preparando, porque tem algo grandioso que o Senhor tem para nós. Amém. Mas Ele é um Deus de ordem, um Deus reverente. Um Deus não é uma questão emocional. É a presença do Senhor em nós. Isso deve infundir, colocar respeito e reverência. Ele já nos deu a conhecer ontem na atividade de ontem, na atividade de pastores, que haverá um culto muito, muito importante. Nos falou no dia 12 de janeiro, lá em Villahermosa, e nos falou de uma atividade muito importante. É necessário que todos oremos por essa atividade. No dia 23 de março, lembrem vocês que no dia 24 é a data que se cumpre a abertura do 7º selo. Mas no dia 23, que é num domingo, ele vai trazer uma mensagem relacionada com tudo isso, o qual é muito, muito necessário que estejamos orando e que todo aquele que possa estar aí, façamos o esforço de estar aí, porque é na Praça de Touros, lá do México. E eu penso que essa reunião vai ser uma reunião profética. E uma reunião que vai estabelecer uma ordem e uma bênção muito grandiosa para o México. Assim que vamos estar orando por essa reunião do dia 23 de março, e pensávamos nós que a teríamos em Tissayuca, mas em Tissayuca ainda estão trabalhando, os irmãos estão colocando a fundamentação do novo edifício, os fundamentos, os alicerces, e ele disse que nós faremos isso um pouquinho mais lá na frente. Isso de Tissayuca, preparando, dando vez para que eles possam terminar tudo o que eles estão fazendo. Bom, meus irmãos, isto para nós é mais um alerta que ele nos fez de ter essa atitude, assumir essa atitude de reverência. É uma era onde já não estamos no pátio, não estamos no lugar santo, onde estavam os 7 candeeiros, ainda que fossem lugar dignos de respeito e reverência, mas estamos no lugar santíssimo, onde estavam os 2 querubins. Vocês se lembram dos 2 querubins de madeira de oliveira, cobertos com ouro? O que isso nos indica? A oliveira, a madeira, representa a humanidade, e o ouro representa a divindade. É a união da divindade com a humanidade, como diz aí a Bíblia. O céu e a terra se uniram, se beijaram. E aí é onde vai se ver essa manifestação plena da glória de Deus aqui sobre a terra. Nós temos que guardar, ter muita reverência, e nisto que Deus nos ajude, nisto, e nos perdoe, nos limpe, nos purifique. Nós desejamos estar aí nessa bênção. Nós queremos fazer parte disso e queremos receber todas as bênçãos. E não vai haver limites. Ele diz que a mesma coisa que vocês vão ver aí no tabernáculo, na tenda, Carpa, vai ver todos os lugares que estão sob Carpa, mas nós estamos sob o ministério de Carpa, nós. E isso diz que em qualquer parte do lugar vão acontecer os mesmos milagres e as mesmas maravilhas. Aqui vai ter milagres. Bom, muito agradecido com o nosso irmão Benjamin, que nos permite esta atividade. Ficamos de pé para receber o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor. Já todos vão pronunciar junto comigo ao mesmo tempo, para deixar conosco ao doutor Benjamin Pérez de Puerto Rico.